E aí, domingão aqui, eu aqui na área, para falar sobre princípios. E eu tô falando sobre princípios, não tô falando sobre igreja, sobre religião, sobre... Princípio é uma parada diferente. Princípio é um lance que você coloca na sua cabeça para você viver a partir daquilo, saca? Não tem a ver com... Princípio tem muito a ver com aquilo que você acredita que realmente é verdade, mas não tem a ver com regra, saca? Então é disso que eu quero falar. Hoje eu quero falar sobre um princípio que é muito top, é muito legal. É um princípio bíblico que é muito usado nos negócios. Chama Mastermind, mente mestre. E qual que é essa parada? É o seguinte, quando tem duas pessoas e elas estão unidas com o mesmo propósito, elas estão em unidade, aquilo se potencializa, sacou? É mais ou menos assim, ó. Você precisa de ter alguém que seja parceiro seu de verdade e que vocês tenham o mesmo objetivo. A coisa se potencializa. O que eu quero dizer é que não é 1 mais 1 que vai acontecer. Vai potencializar aquilo a ponto de ser infinito a parada. E isso é um princípio. Olha que doido isso. Pensa só, o maior líder que já existiu nessa terra se chama Jesus Cristo. Esse cara nasceu há 2020 anos atrás. E esse cara juntou 12 discípulos e fez o primeiro mastermind rolar. Esse mastermind deu tão certo que se a parada que Jesus tivesse criado fosse uma empresa, essa seria a empresa mais antiga do mundo e seria a maior empresa do mundo. Porque pensa só, de um cara saiu 12 discípulos, que depois saiu 60, 70, e depois não teve fim mais. Até os dias de hoje, olha o que é o cristianismo, percebe? Então, isso é mastermind. E olha de onde vem esse princípio de mastermind. Deus falando, olha só que viagem. Isso está em Gênesis 11:5. Olha só. Aliás, deixa eu só contextualizar com a história. É o seguinte, tinha um cara meio maluco assim, e ele queria fazer uma torre. Porque assim, Deus fala em Gênesis que, aqui ó, Gênesis 1:28, ele fala assim, ó, e disse Deus, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Então Deus dá uma ordem para o homem para encher a terra. Ou seja, tipo assim, ó, vai, enche a terra. E tinha um cara meio doidão que ele queria fazer uma torre para chegar até o céu. E essa torre era o seguinte, ao invés da gente se espalhar pela terra, a gente vai se juntar num lugar só e vai fazer essa torre. E essa história ficou conhecida como a Torre de Babel. E aí o que é essa parada dessa Torre de Babel? Um cara juntou e fez um mastermind, velho. E olha só, como é que Deus escreve sobre o mastermind. E essa história está em Gênesis 10 e 11. Gênesis 11:5. Então desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Aí Gênesis 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Essa é a parada do princípio de mastermind. Quando você se junta com outra pessoa, aquilo, você não tem mais restrição para o que você quer fazer. Você explode. Esse é o princípio. E isso é muito usado nos negócios. São as famosas sociedades. Se a sociedade está em unidade, aquela parada explode. A coisa acontece mesmo. Cabuloso. Então esse é um princípio. É muito interessante, né? Para resolver isso aqui, o que Deus fez? Chegou lá e matou todo mundo? Não. Ele virou e falou assim, ó, vocês vão falar línguas diferentes. Ou seja, tirou a unidade da parada e colocou línguas diferentes entre eles. Então eles não conseguiam se comunicar. Se não se comunicam, não tem unidade. Percebe? Com isso, a torre caiu. Por quê? Já não conseguia se comunicar mais, aí a parada se desfez. Então é muito interessante isso. Um princípio de mastermind. A história do homem fala isso. Tipo assim, você tem que... A evolução do homem fala o seguinte, ó, do ser humano, né? Você cresce, aí você casa. Esse casamento vira uma unidade. Isso é bíblico também, quer ver? Depois a gente fala disso, mas é um princípio também, ó. Quer ver? Tá em Gênesis 2:24. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. O que estava querendo dizer aqui com esse princípio? Unidade.
Então, quando tem o mastermind, tem unidade. E se tem unidade, não tem limite para o que você quiser fazer. E sempre uma unidade é 3. 2 pessoas mais Deus no meio. Aí isso aí é perfeito. Beleza? Então eu estou deixando aí para vocês um princípio que eu aprendi e que faz parte aí do mundo dos negócios. E pouca gente sabe que isso é bíblico. Mas está aqui. É um princípio bíblico. Por causa do preconceito, né? A galera das empresas e tal, dos negócios, chamam de mastermind e tal, chamam de... Eles inventam outros nomes, mas é um princípio que é bíblico. Quando se tem unidade, a coisa evolui. É isso aí, galera. Então, você pode comentar se você está curtindo, se você não está curtindo, você pode comentar também. Deixa aí um comentário, aperta o sininho, dá um joia, faz alguma coisa aí, tá? E se você comentar é legal, porque qualquer comentário aí, às vezes você pegou uma reflexão diferente de um princípio que eu li aqui, pô, comenta aí pra gente ler também e falar sobre isso depois, tá? Valeu, um abraço, pega esse estalo aí.